tarde a todos aqui presentes, aqueles que nos veem também pela internet, né? Então nós vamos, nesse momento, iniciar a nossa reunião de hoje e vamos dar algumas mensagens, alguns recados para vocês, né? Toda vez que nós temos palestra ao público, domingo, quarta-feira, sábado, segunda, quinta-feira e terça-feira, meia hora antes nós temos o plantão de atendimento, né? Então, aqueles que quiserem o atendimento, passar pelo atendimento fraterno, meia hora antes do início das nossas palestras começam os plantões. Domingo é às 10 horas, horário da palestra, consequentemente em 9h30 inicia-se o plantão. Quarta-feira às 14 horas agora, né? Sábado às 15 e segunda e quinta-feira às 20 horas e 10 minutos. Terça-feira igualmente, às 20 horas e 10 minutos. E na terça-feira tratamento de passes para pessoas que necessitam para a sua saúde, para depressão e para dependência química ou qualquer tipo de dependência. E é feito à distância, quem não puder trazer a pessoa assistida pode receber o tratamento à distância por aquela pessoa. Sexta-feira, igualmente, às 20 horas, palestra e passes para o grupo de atendimento espiritual de apoio a dependentes químicos e familiares. Sexta-feira, especificamente para dependentes químicos e familiares. Falar da assistência social, no segundo sábado do mês, de todo mês, a partir das 9 horas da manhã, nós entregamos 72 cestas básicas para as famílias que são cadastradas. Então, nós fazemos o cadastramento dessas famílias e as famílias, então, recebem essas cestas básicas. Todos os sábados, às 17 horas, tem entrega de lanches para os moradores de rua, especificamente para aqueles que estão na região do metrô Santana. E doação de alimentos não perecíveis para essas criaturas também, né? E primeiro e terceiro domingo do mês, às 9 horas, começou em agosto agora, o curso para gestantes, né? Ok? Para a composição das nossas cestas básicas, nós estamos necessitando nesse momento de leite em pó, né? Sempre é necessário, açúcar e arroz. Logicamente, toda a contribuição é bem-vinda, né? E, finalmente, falar da nossa viagem para Sacramento e Araxá, que vai ser no dia 9 de outubro, às 10 horas da noite, saindo daqui, e retornando no dia 12, na segunda-feira, às 15 horas. Né? Então, uma viagem assim, bastante aprazível, interessante, visitando lugares que são correlatos com a nossa doutrina. Existem ainda 9 lugares para essa viagem, quem estiver interessado. Então, nesse momento, posto isso, os avisos, né? Nós vamos iniciar a nossa reunião, cerrando os nossos olhos, para melhor nos ligar ao alto, ao nosso Criador, nosso Pai Eterno, para que possamos receber todas as bênçãos do alto, pedindo a presença do nosso Mestre Jesus, conforme Ele mesmo disse, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu ali estarei. E certamente Ele está conosco. Através dos seus mensageiros, através do seu amor imensurável, que sempre nos orienta das nossas dificuldades do dia a dia. E durante essa encarnação, se não fosse pela mão do Mestre Jesus, a sua mão segura, nós não teríamos forças para atravessar a nossa jornada. Então vamos agradecendo a presença desses amigos da espiritualidade superior. Vamos sentindo o ambiente, esses fluidos leves, sutis que vêm do alto, nos envolvendo, nos trazendo um bem-estar muito grande, tanto física como espiritualmente. Porque, como disse Jesus, pedi e obtereis. E é isso que nós estamos pedindo: paz, tranquilidade, harmonia interior. E assim, meus queridos irmãos, irmanados que nós já estamos, com esses companheiros da espiritualidade que aqui se encontram, com esses nossos amigos espirituais também que vêm, que concorrem aqui para interagir conosco na palestra de hoje,
nós vamos abrindo os nossos olhos para prestar muita atenção na nossa companheira Renata, que vai fazer uma palestra sobre desapego, né? Que é um tema assim bastante atual, né? Na renovação, desapego à renovação, né? Nós temos que renovar sempre, né? Em todos os sentidos, nossas atitudes, nossas posses, nossos sentimentos também, né? Então, a Renata. Boa tarde a todos. Muito bom estar aqui de novo, né, gente? Eu sempre falo isso, mas eu preciso falar, porque é bom mesmo. E nós vamos conversar um pouquinho a respeito de desapego, né? O desapegar não é sinônimo de desdém. Não é que a gente precisa ficar jogando fora, né, tudo que nós temos de bom, né, na nossa vida. Não é esse o caminho. Mas o texto começa dizendo assim: não adianta fecharmos as cortinas da janela da alma a fim de levarmos uma vida de sonhos, repleta de pensamentos e vazia de experiências, atenuando ou impedindo os estímulos externos. Isso é um desapego defensivo, ou resignação neurótica, e não uma virtude genuína. Então aqui o desapego, o que seria esse desapego defensivo, né? Sabe quando a gente fica naquela defensiva, né? Na posição de defesa, de criar uma própria barreira na nossa frente e não deixar as coisas nos atingirem, né? Sejam elas boas ou não tão boas assim, porque afinal de contas é através das experiências que nós aprendemos, né? Não tem o ditado que diz, depois a gente leva um tombo, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Então nós precisamos aprender com cada coisa que acontece na vida da gente. Esse desapego defensivo é uma fuga da realidade, né? Do constrangimento que às vezes é autoimposto para a gente, do medo de amar, do medo de se perder, né, na sede de um amor aí por objetos, por pessoas, por ideias que às vezes não são tão absorvidas assim pela nossa mente, né? Então esse desapego defensivo, ele não traz nada de bom para a gente. É um desapego assim de proteção, né? E ele tem como base algo ou alguém que tenha tido um significado importante para a gente. Então, se é um objeto, se é alguma coisa, nós ficamos naquela defensiva. Ah, eu não vou dar não, né? Mulher com a história de roupa, sapato, né, gente? Ah, não, isso aí eu não vou doar, porque eu vou emagrecer 10 quilos, eu vou caber aqui ainda. Ou senão, não, eu não vou doar não, a moda sempre volta, né? Gente, volta, vai lá, compra de novo, vamos, né, tentar desapegar o máximo possível nesse sentido, porque assim, se aquela peça tá no teu guarda-roupa e você não usou por 4, 5 meses, esquece que você não vai usar mais, tá? É óbvio que existem coisas que têm aquele valor afetivo, né? Então, é um chale que a avó fez, uma blusa que alguém presenteou. Eu não estou dizendo para a gente chegar em casa hoje, abrir o armário e começar a desapegar, doar coisas. Não é assim, mas também nós não podemos ficar naquela posição de nos tornarmos acumuladores. Né? Existe até um distúrbio que as pessoas acumulam tanto, que eles mostram aí nos canais fechados, né, de televisão, eles acumulam tanta coisa que eles começam a se perder no meio do caminho. Aí essas pessoas que têm esse tipo de desapego de proteção, né, acabam se declarando desinteressados, né? E aí, falando assim, eu não me importo. Eu não se importar significa não abrir as portas do sentimento, né? Aliás, a palavra importar vem do latim, que é importare, que é trazer para dentro ou trazer para. Então, quando eu digo que eu não me importo, significa que, assim, na verdade, a palavra o desdém, né? Eu estou desdenhando, né? Não me importo com essa pessoa, ou não me importo com aquela minha ação ou a minha atitude, o que ela vai causar no meu semelhante. Então, esse tipo de atitude não é benéfica para nós, não. O desapego saudável, agora vamos falar da outra parte, né, do outro lado, é uma vivência que leva a um crescimento íntimo. Então, quando a gente consegue esse desapego de uma forma saudável, então eu sei separar aquilo que... E não é... Gente, nós precisamos tomar cuidado no seguinte quesito.
Tudo que nós temos, né, no lado material, vamos dizer assim, depois falar do outro lado, eu não posso me desprender somente daquilo que está me sobrando, não. Tá? Isso não é uma forma de caridade assim tão pura, né? Porque aquilo que me sobra é muito fácil eu doar, né? Ah, não, isso aqui eu vou doar porque eu tenho 10 desse, eu vou... Não, a gente muitas vezes tem que se mirar, né, se espelhar no exemplo de São Francisco de Assis. Né? Então, assim, eu preciso fazer a minha doação plena mesmo. Então, tudo bem, eu gosto muito dessa coisa ou desse objeto, mas eu sei que ele vai fazer muito, assim, um bem muito maior, né? Vai ser muito melhor para o meu semelhante, então eu vou fazer aquela doação com muito amor, que aquilo seja doado assim com bastante energia, não com pesar, com arrependimento, porque às vezes as energias negativas ficam até impregnadas ali e não é tão bom, né? Então, esse desapego saudável, enquanto a gente estiver, assim, naquela experiência que é defensiva, né? Numa fuga social meio que aparente, exibindo atos ou comportamentos que são fictícios, que não são verdadeiros, então esse desapego saudável não vai acontecer. Eu preciso fazer com que ele aconteça partindo de dentro de mim, né? Procurando fazer o meu melhor para o meu semelhante. E o meu próximo, mais próximo, sou eu primeiro. Então, nós temos que nos lembrar disso. O próximo mais próximo da gente somos nós. Então, enquanto eu não estiver trabalhando para que eu me melhore, para que eu modifique, para que as minhas atitudes sejam outras, para que eu entenda as coisas da minha vida, né? Entenda os recados que nós recebemos todos os dias de uma maneira diferente, enquanto eu não fizer isso, eu não vou conseguir desapegar de determinadas coisas. E a gente falando de energia, né, o universo todo é formado de energia. Então, se nós deixamos as coisas muito paradas, né, essas energias muito paradas, elas são tão maléficas para a gente que às vezes até o nosso corpo físico pode adoecer. Então, são coisas bobas que a gente não presta muita atenção. O livro que não é manuseado, fica lá guardado na estante, né? Aquelas bibliotecas imensas. Ninguém vai lá para renovar a energia do livro, folhear, ler, olhar, emprestar para alguém, fica parada aquela energia ali, né? A pilha. A pilha estava fraca, eu tirei e deixei ali na gaveta, e aquilo ali fica, né? Aquela radiação toda. Para quê? Completamente desnecessário. Então, quando a gente tem um tempo para organizar as nossas coisas, fazer, a gente costuma dizer, fala no interior, a gente fala, hoje eu vou fazer uma limpa, né? Quer dizer, arrumar tudo que está desorganizado e jogar aquilo que não está te servindo, doar aquilo que você, né, não está usando tanto, não é aquilo que já não serve mais porque não presta, não é isso, né? Eu não posso fazer a doação para um irmão meu de uma roupa que esteja rasgada. Se ela estiver rasgada, mas estiver em condições de uso, não custa nada pegar uma agulha, eu vou lá costurar primeiro, aí eu vou doar em boas condições. Doar roupa suja, né, gente? Por que fazer isso? Então, vamos fazer uma doação de uma coisa bacana. Eu tenho uma experiência da minha vida, eu era criança, hein, gente? Olha como é que criança não esquece das coisas. Nós sempre, com a questão, né, de ter o centro, e aí as doações, e ajudando essas famílias carentes e tal. Então, eu vivi nesse clima o tempo todo. E a minha mãe tinha uma moça que trabalhava com ela, e ela tinha uma irmã que tinha 7 filhos. E a mãe dos filhos não trabalhava. Então, de vez em quando, ela passava em casa e aquela escadinha de crianças, né? Então, sempre trazendo do centro doações de roupa, porque tinham que ser de tamanhos variados, tá? E minha mãe sempre ajudando aquela moça, ajudando, né? Aí, um dia, ela pegou e questionou, falou para a irmã dela assim, falou, nossa, mas não tem um mês que a gente fez uma doação grande, assim, de coisas para as crianças, né? Era roupa de frio, coisas assim. Ela falou, mas sabe o que é? A minha irmã não lava roupa, não, ela joga fora. Então, na casa tinha aquelas privadas de buraco, né? A criançada usava a roupa, usava até encardia, ela jogava fora. Tinha 7 filhos, gente, era difícil lavar a roupa de 7 crianças, né? Não tinha máquina, né? Então, isso que eu falo, às vezes, aquilo que vem muito fácil, né? Vai embora muito fácil, gente. Por isso que o que acontece na vida da gente, nós temos que valorizar tudo, qualquer coisa, porque não cai uma folhinha da árvore se não tiver um motivo, uma razão de ser. Então, esse aprendizado da moça, o que a minha mãe fez? Precisou chamar, falar, escuta, filho, o negócio é o seguinte,
você não vai conseguir viver de doação a vida inteira. Quantas pessoas nós vamos ter que ter na cidade, a cidade desse tamanho, né? Para poder vestir teus 7 filhos sem você lavar a roupa deles? Não é assim, as coisas funcionam dessa maneira. Você organiza, é muita gente, tá bom, então não precisa lavar toda hora, mas tem que estar limpinho. Então, quer dizer, não adianta você dar o peixe, você tem que ensinar a pescar, né? Você precisa orientar. Às vezes a pessoa é tão, assim, ignora, né, tanto o conhecimento, é tão ignorante nesse sentido de ignorar o conhecimento, que, por não ter tido exemplos, que ela acaba fazendo um monte de coisa errada, um monte de besteira, sem saber. Então, nós temos que lembrar que somos exemplos para as pessoas o tempo todo, dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho. Então, não adianta nada eu querer ficar lá com aquele papo piegas, né, falando, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, e você mesmo não age daquela maneira. Então, é muito fácil apontar o defeito, né, para os outros, querer nos redimir, né, de determinadas coisas, e as faltas acontecem para todos nós. Todos nós somos falíveis. Nós nos descontrolamos, perdemos as estribeiras, né, gente? Não é sempre, mas o que acontece? Acontece, não tem jeito, porque nós somos colocados à prova o tempo inteiro. Então, se a gente faz uma análise, o que eu costumo falar, assim, de novo, pegando a minha exemplificação, né? Eu já melhorei muito, hein? Tenho muita coisa para melhorar. Vixe, Maria, mas já melhorei, hein? Nossa, porque as pessoas que são geniosas, e eu sou uma pessoa geniosa, pode parecer que não, mas eu sou, tá? Então, a pessoa que é muito geniosa, ela explode, né? Explosiva, não aceita determinadas situações. Então, eu, fazendo uma análise da minha vida, eu vejo que muita coisa eu já melhorei. Então, assim, voltando para a questão do tema, que é o desapego, eu já me desapeguei de muitas coisas que não me faziam bem, né, para poder conseguir mudar. Mas então ser espírita é ser bobo, né? Você tem que escutar tudo, não pode falar nada. Não, gente, não tem nada disso. Mas já que nós temos o conhecimento da doutrina, sabemos que nós seremos cobrados, né? E somos cobrados o tempo todo. Então aí fica ruim, né? A mesma coisa que você está fazendo uma prova com cola, sabendo que o teu professor está olhando que você está colando. Que mérito que você vai ter? Então, assim, a gente precisa conseguir fazer essas mudanças enquanto é tempo. E às vezes as mudanças são tão pequenas, né? Nos nossos gestos, no nosso bom dia, dentro da nossa casa, que assim, a prova maior, eu costumo dizer que a prova maior está dentro do nosso lar. Porque as nossas famílias, elas não são formadas por acaso. Então, nós temos algumas coisas para ajustar ali, né? Então, imaginem assim, é uma pedra bruta que eu tenho que ficar lapidando até se transformar naquele diamante lindo, maravilhoso, né? Reluzente. E, às vezes, depende só da nossa boa vontade, nós precisamos fazer isso. É considerada pelos espíritos superiores, né? Esse desapego que é saudável... Não, desculpa, o saudável não. O desapego de proteção, que é aquele defensivo. É considerado pelos espíritos superiores como duplo egoísmo a atitude de certos homens que vivem na reclusão absoluta para fugir ao contato do mundo. Então, aquele que se isola, né? Não, eu tenho muita coisa, muito problema, ou senão eu não consigo conviver em sociedade, eu não consegui mudar, não domino o meu gênio, não, eu vou ficar recluso em casa, não vou sair mais, né? Uma portinha, né, aberta já para a depressão, né, para um estágio depressivo. Então, lá na questão 770 do Livro dos Espíritos, a pergunta é assim: que pensar dos homens que vivem na reclusão absoluta para fugir ao contato do mundo? Aí a resposta: duplo egoísmo. Né? Então, eu acabo sendo egoísta, por quê? Eu privo as pessoas do meu convívio, né, do meu convívio social. Todos nós temos experiências boas para trocar com as pessoas. Todo mundo tem, todo mundo. Não existe, assim, alguém que seja tão ruim que não possa trocar nada de bom com um semelhante. Né? As pessoas podem não ser boas, não ter determinados talentos em algumas áreas, mas em outras, né, gente? Então, nós precisamos valorizar isso. Aí não adianta nós fecharmos as cortinas, né, da janela da alma, que é o que disse lá em cima no texto, a fim de levarmos uma vida de sonhos repleta de pensamentos e vazias de experiência, né? As criaturas no mundo, elas estão cheias de fictícios desapegos.
Então, é aquele desapego que é da boca para fora, né? Então, eu finjo que eu desapeguei, mas, na verdade, eu não desapeguei nada, né? Quando eu vou fazer a bendita lá da arrumação, que eu falei, então eu começo a fazer aquela pilha, né? Dos talvez possíveis descartáveis ou só dos descartáveis. E a pilhazinha vai ficando miudinha, aquela que você vai desapegar, né? Então, não adianta nada. Você fica selecionando, mas cada hora você coloca um porquê, um senão na história, não vai resolver muita coisa. Na realidade, essas pessoas, né, elas reduzem a visão da verdadeira espiritualidade e dificultando, às vezes, assim, aquele despertar da potencialidade que a nossa alma tem, né? Que é, na verdade, a nossa evolução, o nosso poder para evoluir. Porque a nossa evolução depende de nós. Eu não digo assim, única e exclusivamente, porque nós estamos vivendo com outras pessoas também, mas a maior parte, a parcela maior, está nas nossas mãos. Porque muitas vezes, se eu sou ofendido, né, por que eu preciso revidar a ofensa? Só porque eu fui ofendido? Né? Então, não é porque eu fui ofendido que eu tenho que revidar. Ah, mas fulano já me recebeu com não sei quantas pedras na mão. Tá, mas é o poder da ação e da reação. Então, absorva aquelas pedras, transforme em flores e acabou a conversa. Não se deixa cair naquele mesmo padrão. Porque aí é ruim demais, gente. E se isso acontecer, e acontece comigo também, viu? Não estou dizendo que não. A gente ainda tem uma outra oportunidade de se redimir. Então, se você fez uma coisa que não era para fazer, vai lá e peça perdão. Fala, olha, eu não estava num momento bom, eu me descontrolei, me desculpa, vamos fazer as pazes, tá tudo certo, vamos deixar isso para lá, né? Não é ignorar, porque o ignorar dá a impressão pro outro que você tá fazendo de picuinha, né? Que você tá, não, tá vendo? Virou a cara para mim, não quer falar comigo. Não é isso, a gente precisa dar o braço a torcer, né? Precisa falar muitas vezes o que o outro tá esperando é justamente a nossa iniciativa, o nosso impulso, a nossa palavra. Né? É só você puxar aquele assunto que a coisa vai fluir bem. O indivíduo apegado, ele é indeciso e inerte. O que é inerte, né, gente? Aquele que é parado, né? Então, e a indecisão, aí eu fico um pouquinho assim constrangida, porque eu sou do signo de Gêmeos. E o signo de Gêmeos é um pouquinho complicado, porque o que a gente quer de manhã, de tarde a gente já não quer mais, né? E um sofrimento, gente, quando compra uma coisa, escolheu, ficou 3 horas escolhendo. Aí escolheu, a hora que chega em casa, fala, eu vou trocar. Não gostei. Gente, como não gostou? É uma coisa inacreditável. E pior, a gente consegue contagiar quem está próximo, entendeu? Então, quem não é de Gêmeos na família acaba se tornando por osmose, porque você contagia a pessoa. Então, tudo que compra, eu acho que eu vou trocar. Já compra para trocar, né? Então, é muito complicado. Essa indecisão, ela não é tão saudável, né? Nós precisamos, assim, pensar para fazer algumas coisas, mas depois que tomou a decisão, tá decidido e acabou a conversa. Mesmo que se arrependa depois, chega, né? Vamos decidir e pronto. Essa pessoa que se sente, assim, mais inerte, né? Que é mais parada, indecisa, ela às vezes está assim porque ela perdeu a conexão consigo mesma. E aí ela não sabe mais o que ela quer para ela. Então, sabe, vira aquela coisa turbulenta, né, na vida, então já não sei mais o que eu quero. E a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. Aí tem uma frase aqui de Jesus, né? Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Quem ama a sua vida, a perde, e quem odeia a sua vida neste mundo, guardá-la-á para a vida eterna. Então, olha que frase mais linda, né? A questão do estar sozinho, né? Da semente que cai ali no chão, na terra para brotar. Se a gente pensar numa plantação de trigo, né? A sementinha pequenininha, né? Ficou ali sozinha até ela germinar, tal. Quando a gente olha a plantação, não é uma coisa linda de se ver, né? Quantos grãos que serão colhidos ali. Então, ninguém mais ali está sozinho, não é verdade? Então, nós precisamos confiar nisso sempre. E a questão do amor, né? Tudo que a gente planta, porque depois da plantação, né, do plantio, nós temos a colheita. Então, tudo que nós plantamos aqui, nós temos que ter a certeza que um dia nós vamos colher.
Então, quem planta vento, colhe tempestade, é verdade. Então, nós precisamos tomar um certo cuidado, porque se eu tiver esse ímpeto, né, de achar que só eu que sou certo, que só eu que tenho o poder de decisão nas mãos, eu sou o máximo, tá, a hora que eu tiver muito lá em cima, o tombo vai ser tão grande que aí o machucado vai ser feio, né, gente? Então, nós precisamos tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque todos nós somos importantes. Às vezes as pessoas no ambiente de trabalho ficam numa disputa louca, né? Por cargos, por chefias, por salários. Então, assim, ou mesmo quem ganha o mesmo salário, é uma disputa doida para querer se sobressair, querer aparecer, né, para o chefe, para quem está numa posição de maior destaque. E, na verdade, não é nada daquilo. A gente precisa entender o porquê da nossa função, né? Fazer o nosso melhor, sempre procurar, assim, não adquirir mais débitos do que nós já temos, porque a nossa conta já é grande. Então, se a gente começar a ficar adquirindo muito mais débitos, não sei quantas vezes nós teremos que voltar em planetas como esses, ou às vezes piores, né? Isso se não formos convidados a mudar de patamar, né? Descer um degrauzinho. Então, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. O apego é a memória da dor ou do prazer passado que carregamos para o futuro. Olha que frase linda. Então, quem se apega demais ainda está enraizado lá naquilo que ficou no passado. Então, não é assim, gente, como eu disse no início, é muito perigoso a questão do desdém, a gente não pode confundir isso. Nós vemos experiências com pessoas, pelo menos eu sei, né, de pessoas que convivem próximas a mim, e que por conta desse desapego excessivo, que acabou se tornando em desdém, hoje passa por dificuldades grandes. Porque nós não podemos, assim, sabe aquele ditado antigo, né? Dar tudo de mão beijar? Não é assim. As coisas não podem passar pela nossa vida sem a gente valorizar. Tudo tem o seu valor, né? Mas também nós não podemos valorizar a tal ponto que a gente deixe faltar para o nosso outro próximo. Porque é uma cadeia, nós estamos aqui em sociedade, precisamos nos ajudar. Então, quer seja dentro da família, no seu âmbito, né, de amigos, no seu hall de amigos ou no trabalho, essa troca de coisas, ela é muito importante. Eu assisti uma coisa esses dias na televisão e eu fiquei encantada. Porque, assim, uma pessoa que trabalhava, ela começou a ganhar das clientes que ela tinha coisas que as clientes não gostavam mais, né? Então, sabe, assim, o telefone velho, uma rádio vitrola lá que não funcionava mais, pneu de bicicleta, não sei o quê. Começou a ganhar essas coisas que não eram importantes. E ela foi entulhando isso na casa dela, né? E aí falou, gente, eu preciso fazer alguma coisa. E com a questão de artes, né? E aí a gente já coloca um plano diferenciado, porque essa pessoa, com certeza, em outra vida, ela lidou com isso, ou foi uma engenheira, um engenheiro, um arquiteto, enfim. Porque o que ela conseguiu fazer da casa dela foi maravilhoso. Então, assim, hoje ela abriu um espaço que ela vende as coisas que ela... Agora tira até do lixo, tal, ela vai buscar na reciclagem, né? As coisas que ela customiza, né? Transforma, modifica, tornam-se obras de... para mim é uma obra de arte, né? Então, são obras de decoração. E isso mudou a vida dela. Então, se a gente for em outros países, né? Quanto que nós não iríamos pagar por uma peça única, exclusiva daquela ali e tal. Às vezes torna-se um artista renomado, vão vender aquelas obras por preços exorbitantes. E foi a criatividade, uma coisa que nasceu do nada, do desapego de alguém, né, de muitas pessoas, que acabou fazendo a vida dessa outra mudar. Então, hoje ela trabalha em casa, montou esse ambiente para poder vender as coisas. Eu achei muito, muito interessante. Então, assim, tudo na vida da gente tem um motivo, tem uma razão de ser, e nós podemos modificar o tempo todo. Então, não é porque algo aconteceu de ruim que eu vou ficar lá de braços cruzados, me lamentando, reclamando e falando, ai, Deus não gosta de mim, ai, nossa, Jesus esqueceu de mim. Gente, não tem nada disso. Vamos arregaçar as mangas aí e trabalhar, porque o trabalho é a única coisa que nós podemos ter de certeza, né, que será em benefício nosso, além de ser do próximo. Atrás de cada sofrimento existe um apego. Tudo em nossa vida terrena é transitório, vai passar, vai mudar, vai além, gente, vai sair dali.
E é verdade. Se a gente observar, né? Fora o cobrador de ônibus, todo mundo é passageiro, não é verdade? Não adianta. Tudo passa, até a uva passa. A uva não é linda, maravilhosa? Quando ela passa, não fica lá enrugadinha com aquela aparência de velha, mas não é uma delícia? Então, não perdeu a essência, não perdeu o sabor, transformou o sabor e passou, né? Passou por todo aquele processo até chegar a se tornar uma uva passa. Então, assim, na nossa vida, por que a gente fica se lamentando e perguntando, ai, por que comigo, por que comigo? Vamos inverter a pergunta, ué, por que não comigo? O que eu tenho de diferente do meu irmão, do meu semelhante, que passa por tantas dificuldades e eu não posso passar por uma pequenininha? Vou ficar aí cheio de mimimi reclamando? Não, vamos correr atrás do prejuízo. O apego é a não aceitação da impermanência das coisas. Na Terra, nada se perpetua, somente a alma é imortal. Então, gente, eu acho assim, nós precisamos mudar aquilo que precisa ser mudado na nossa vida, organizar tudo que nós precisamos organizar, começando pelo lado material, sim, porque o lado material, muitas vezes, ele trunca o lado espiritual, nós não deixamos as nossas energias boas fluírem da maneira que precisam fluir. Outro dia eu li, eu não consigo guardar, tá? Mas os títulos de livro, autores, é uma coisa impressionante. Mas, enfim, eu li uma seguinte frase que eu achei fantástica. O desleixo é atraso espiritual. E é mesmo. Então, assim, as pessoas, elas não precisam morar num palacete, né? Mas elas precisam fazer da sua morada um palacete. Né? Então, o solar delas, né? O solar que é o palácio, é o nosso lar. Então, por mais simples que seja a minha casa, é a minha casa, é o meu lar. Então, eu preciso fazer de tudo para que aquilo esteja harmonizado, para que tenha um ambiente limpo, higienizado, para que as coisas estejam tudo bonitinho, arrumadinho. E isso é capricho, né, gente? É capricho. Eu me lembro que quando eu visitava, ainda lá na minha cidade, né, nós tínhamos só uma comunidade, que antigamente chamava favela, né? Então, na cidade inteira só tinha uma, olha que bênção. E hoje nem tem mais. Então, nós tínhamos só esse local, que as casas eram todas de madeira, não tinha esgoto, não tinha encanamento, aquela coisa toda, e a gente fazia o trabalho ali com as crianças e tal. Nós entrávamos em determinadas casas, chão de terra batido, né, paredes de madeira, teto de folha de zinco, né, que são aquelas latas de óleo abertas e tal. Então, nós entrávamos em casa que o alumínio das casas podia ter 2 panelinhas ali, mas o alumínio reluzia mais do que um espelho. Você se via no alumínio. E entrávamos em outros que, às vezes, era até um lugarzinho maior, né? Tinham mais móveis e tal, mas era aquela bagunça, né? Roupa jogada para tudo quanto é lado. Então, é a questão do desleixo, né? Então, a pessoa, quando ela é organizada, quando ela consegue fazer com que a vida dela fique dentro dos padrões, né? Eu acho que as coisas fluem muito melhor, porque o ambiente fica outro, né, gente? Nós não conseguimos, assim, às vezes, nem permanecer num ambiente que está muito conturbado, né, muito tumultuado. Como que é gostoso você entrar num lugar que está tudo organizadinho, tudo arrumadinho, né, cheiroso, né, limpinho. E isso não custa muito para a gente fazer, né? Então, vamos desapegar das nossas coisas, tanto materiais quanto espirituais, principalmente, né? Os nossos sentimentos de mágoa, de culpa, de arrependimento, vamos começando a deixar isso de lado. E nós só conseguiremos fazer isso através do perdão, né? Nós precisamos perdoar as pessoas que às vezes nos ofenderam, ou às vezes nem nos ofenderam nada. Esse perdão não é nem de agora, desse momento, né? Dessa encarnação. Nós temos que perdoar de outras vidas. Então, quando eu falo assim, por que não comigo? Às vezes eu estou passando por coisas que eu tenho que passar para ajustar justamente algum débito, alguma coisa que ficou lá atrás. Então, eu preciso começar a entender o que está escrito nas entrelinhas, tá bom? O que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Vamos beber uma aguinha, né? Bom, agora é o momento da participação. A Renata está aí à disposição para perguntas. Com certeza. E falar de apego, acho que muitas não tem. Não. Nem na internet, né? Na internet não tem? Lembra? Só para a Leida que eles fazem pergunta.
Ah lá, uma coluna já começou, já é bom sinal. Já é bom sinal. Não, o que você disse assim, né, quando a pessoa te ataca pedras, né, na questão do perdão, porque cada pessoa está em seu momento, né? Infelizmente, aquele é o momento dela e aquilo é o melhor que ela pode fazer. Exatamente. É muito triste, mas é a verdade. Então, e a gente vai responder pelo nosso melhor, né? Então, quer dizer, se aquilo é o que ela tem para te oferecer agora, que não seja o mesmo que você tem a oferecer para ela, né? Exatamente. Seja se você puder oferecer o melhor... Melhor, como você falou, transformar pedras em flores. Exatamente, né? É bom. Mas isso é uma questão de evolução, né, Cris? E é muito difícil. É muito difícil, porque quem é hostilizado, eu falo assim, o ser humano é muito rude ainda. Quando você é hostilizado e está na defensiva, a primeira coisa que te vem à mente é revidar na mesma moeda, querer dar o troco, né? Então, assim, eu admiro muito as pessoas que já estão nesse estágio, que conseguem pensar, respirar, absorver tudo aquilo, né? E falar assim, não está num bom momento, teve um mau dia, né? Porque eu acho que isso é o aprendizado. E quando a gente começa a passar por essas coisas... E, gente, são coisas bobas. Eu, às vezes, dou exemplos, assim, coisas que acontecem comigo. E a minha mãe, ela é uma pessoa muito tranquila, né? Muito calma. Então, quando acontece um acidente de coisa doméstica em casa... Há muito que eu ouvi ela falando assim, nossa, bem, mas você quis cair? Que coisa, né? E não falava mais nada, era só isso. Poxa vida, tinha derrubado 1 quilo de açúcar na cozinha, não vai falar nada. Mas assim, é o treino que você tem, né? Então, às vezes, você está fazendo alguma coisa, para que você vai, né, fazer teu padrão vibratório cair? Você vai falar uma palavra amarga, ou até um palavrão, que às vezes, né, você acaba falando uma coisa assim, e não dá muito certo, né? Porque aí tudo fica naquele mesmo nível, e aí é uma bola de neve, né? Um monte de coisas vão não dando certo, e quando a gente para analisar, começou lá numa coisinha besta, sei lá, um copo que caiu, alguma coisa assim, né? Simples, exato. Mais alguém? Ah lá, Vladimir, vamos lá. Ainda bem que a gente tem amigo, né? Você tem amigo, né? Então, que bom. Não, 2 coisas. A questão do desapego que você colocou, também não se desapegar demais, né? Eu realmente conheci uma pessoa que acabou fazendo isso e está vivendo uma velhice sofrida. Exatamente, é o que eu falei, entendeu? Não pode, né, Deus foi se desapegando tanto que hoje não Isso. tem casa, não tem onde morar, então não pode... Não Exatamente. pode exagerar também, né? É o que eu disse, não é a não questão se apegar, do desdém, né? Do desdém, É o desdém, né, Vladimir? Então não pode partir para isso. E outra coisa do desleixo, né? Isso é importante para a gente até educar os filhos, né? Porque uma coisa que a gente vê muito, a pessoa que é desleixada, ela acaba levando até quando fica adulta para vida adulta e até para o campo profissional. E hoje muita gente perde emprego por conta disso. É verdade, mas é mesmo. Entendeu? Que normalmente é assim, né? A pessoa às vezes está trabalhando, ela não dá conta disso, ela deixa a coisa jogada. Aí aqueles que vêm depois falam, puta, mas esse cara, né, é demais. Vladimir, até que chega a reclamação. Você me fez lembrar uma coisa, que assim, quanto mais você deixa as coisas por acontecer, né? Ali, assim, desarrumadas, desorganizadas, mais trabalho vai te dar depois. Então, se você tem o hábito de já arrumar, organizar tudo, é muito mais fácil. E aí o Vladimir lembrou de uma coisa assim da questão do âmbito profissional, que é preocupante para a gente. Eu que trabalho com os jovens, eu vejo, por exemplo, você chega numa sala de aula, a sala recebeu todo mundo, ela está limpinha. Limpa, gente. O que tinha que acontecer, o normal, né? A hora que todo mundo fosse embora, a sala continuar limpa, porque você tem uma lixeira de papel, uma de lixo comum. Assim, né? Devia ser assim, né? A gente, assim, se espelhar lá no Japão, né? E que eles prezam tanto por isso. Mas não, você olha, tem casca de banana, tem coisa de refrigerante, tem papel. A lápis, então, quem usa lápis... Copinho de iogurte. Gente, iogurte, mas de tudo que vocês pensarem. As coisas mais inusitadas. Então, quando você para pensar, você fala assim, será que foi essa a educação que recebeu em casa? Será que o espelho em casa é assim mesmo? Você começa a pôr até em dúvida. Você acha que não é real aquilo, né? E fora isso, né, a energia que as pessoas, depois que vão limpar, emite para você. Eu vou contar uma história bem rapidinha. Isso aí foi quando eu estava trabalhando, né? Aí um dia alguém usou o banheiro e deixou numa situação deplorável, né? Aí o faxineiro entrou
E ele, mas não pensou duas vezes, ele não percebeu que eu estava Ali. no ambiente. Né? Uhum. Ele falou, tomara que morra, tenha câncer na mão e caia a mão de quem deixou Ah lá. isso desse jeito. Aí você vê a Ó, o energia, desejo, a é. energia, entendeu? Que vai pra Ó, a pessoa, energia que foi direto, né? foi direto, Que foi né? direto Foi lá. direto. Então é uma coisa que nem eu falei, não é uma coisa tão besta, era só deixar organizado, né? Exatamente. Porque você chega de manhã e está tudo limpinho. É o que eu falei. Aí o camarada Entendeu? foi lá, mas deixou muito zoneado, sabe? E é complicado porque, por exemplo, nessa questão assim de limpeza de empresa, dos ambientes de trabalho, né? A gente não se dá conta, mas eles são poucas pessoas para dar conta de ambientes muito grandes e em pouco tempo. Na escola, por exemplo, eles têm 3 minutos para limpar cada sala de aula, gente. Então, são mais de 40 carteiras, tudo de fórmica, para passar produto em cima, porque eles rabiscam a carteira o tempo inteiro, né? Então, você já imaginou? Conta 3 minutos. Empresa é igual, hoje em dia é 1 ou 2 faxineiras para limpar 3 andares. Exatamente, porque é tudo terceirizado, Tudo não é? terceirizado, né? Então, é muito complicado, viu, gente? É bem Tá bom, difícil. então. Obrigada, viu, Vladimir? Muito bem, mais alguém? Mais alguma pergunta? Senão a Renata vai encerrar aqui a palestra aí. Mas você ia comentar Só uma mais coisa. tarde. Que Eu você ia? ia comentar? Não ia, a hora que o Vladimir falou. Eu Ia ia sim. comentar. Ah lá, ainda bem que vocês não me deixaram mentir. Exatamente. Eu queria que você colocasse o relacionamento que existe entre apego e paixão. Ah, sim. Olha, gente, é diferente, né? Porque, assim, a paixão... Primeiro vamos colocar um outro item aí, que é o amor, né? Amor e paixão, eles não são irmãos gêmeos, né? Não são univitelíneos. São sentimentos diferenciados, né? A paixão é aquela coisa de intensidade, né? Então, eu falo assim, nossa, eu sou apaixonado por tal coisa, né? As pessoas se apaixonam, às vezes, por algo que colecionam, né? Então, assim, esse apego e essa paixão, eles podem até ser muito próximos, né? Mas nós precisamos tomar um pouquinho de cuidado, porque, assim, se eu disser que eu sou apegado, porque eu sou apaixonado por determinado item, eu não vou me desapegar daquilo nunca. Não consigo me desapegar. Então, e também, não é que nós não devamos fazer isso, né? Quem gosta de colecionar coisas, e existem muitas pessoas, né, que colecionam. Os homens são mais colecionadores do que as mulheres, né? Mas eu acho que sim. Só que porque e o que vocês gostam de colecionar? Então, mas eu ia dizer. Mas não tem bolsa e sapato no mercado que faça, né, páreo. Com alguns carros aí, né, de coleção. A gente sabe disso. Os brinquedos de vocês são mais caros. Então, os meninos que colecionam muito, né, essa questão de moedas, selos, tem um monte de itens para colecionar, né? Relógios, enfim. Essa questão de coleção, a gente precisa tomar muito cuidado também, porque às vezes acaba sendo um apego, né, desnecessário, porque quantas pessoas que tiram do que é necessário, né, materialmente falando, para empregar nessa questão de compra, de adquirir mais coisas. Então, é muito complicado isso. Então, eu não sei assim se eu consegui ser clara na questão da paixão e do apego, mas a gente precisa diferenciar um pouquinho, porque não é tão simples assim, né? Você desapegar de tudo de uma hora para outra, não é isso. Eu vou me despedir de tudo que eu tenho e vou sair por aí. Não é bem assim. A gente precisa lembrar aquilo que o Vladimir falou. O desapego em excesso, ele também não é bom. E dinheiro não leva desaforo, né, gente? Não tem isso. E nós vivemos num país capitalista, ainda precisamos do dinheiro, né? É o mundo. Não, mas o desapego em excesso é imprevisão, né? Exatamente. Falta de previsão. Né? Jesus já nos ensinava, né? Das virgens prudentes às virgens nécias. Sede prudência, é isso mesmo. Exatamente. Nós temos que ter prudência. É verdade. Não podemos ter aquela volúpia de juntar, mas não podemos deixar faltar. Imprudentes. Imprudentes de deixar faltar, né? É verdade. Isso mesmo, né? É isso aí. Ok, Bom, Renata. gente, obrigada, viu, mais uma vez. Muito bem. Acho que foi bastante tema muito interessante, né? Falar sobre o desapego, né? Tem muita coisa para
para a gente pensar, né? Levar para casa, a lição de casa, né? Então nós vamos, nesse momento, agradecendo essa oportunidade do estudo, né, de hoje. Esse é o aspecto fantástico da doutrina que nós abraçamos, né? Trazer a renovação de ideias, fazer com que nós possamos refletir sobre os fatos e procurar sempre nos melhorar, né? Que esse é o nosso objetivo. Nós estamos aqui por uma razão. Nós viemos em busca de auxílio, de saúde, de equilíbrio psíquico, mas também viemos em busca de um auxílio principal que é a base para a nossa evolução espiritual, é a transformação. Então, nesse momento, nós vamos agradecendo imensamente tudo que nós recebemos e vamos retribuir em forma de bons pensamentos, que são as vibrações. Pensar colocando o nosso coração em nosso pensamento. Isso é vibrar. Então vamos, inicialmente, nós vamos pensar com muito amor, ou seja, vibrar por aqueles nossos irmãos que se acham nesse momento nos hospitais, necessitando de um auxílio espiritual para a sua saúde, para que os médicos possam ser iluminados nesse momento para atender esses nossos irmãos. Vamos também pensar assim com muito amor, com muita intensidade também, nesses nossos irmãos que se acham nas ruas, sem um lar, no abandono, não porque essencialmente eles escolheram estar assim, mas pela necessidade de estar assim. Então vamos vibrar muito amor por eles, vibrar também por aquelas pessoas que não são simpáticas. Não vamos chamá-las de inimigos, porque são nossos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Vamos vibrar por elas também, para que essa vibração nos transforme também, para que possamos ser amáveis para com essas criaturas. Vamos vibrar para os nossos lares, onde ali se encontram os nossos familiares, para que eles possam receber nesse momento a luz divina, possam receber todo esse amor que nós estamos emanando nesse momento. Vamos vibrar também por essa nossa casa de oração, pela essa casa do caminho, que nos recebe sempre com muito amor, com muito carinho, cujas portas estão abertas para que possamos vir aqui em busca do consolo, da paz, do bom conselho, para que possamos trilhar um bom caminho. E assim, queridos companheiros, queridos irmãos, nós vamos encerrando essa nossa reunião. Não sem antes agradecer, como devemos sempre, agradecer ao nosso Pai Criador, agradecer ao nosso Mestre Jesus e a toda essa pleiade de espíritos superiores que aqui nos apoiam e nos amparam sempre, para que possamos continuar merecendo toda essa graça, toda essa bênção. Que assim seja. E quando retornarmos aos nossos lares, possamos encontrar lá a mesma paz, a mesma tranquilidade, a mesma harmonia e o mesmo ambiente maravilhoso que nós temos aqui, que ele possa ser transportado aos nossos lares também, graças a Deus. Agora nós vamos aguardar os passos.